Cara, eu juro que eu tô tentando estudar, mas parece que eu não aprendo tanto quanto eu deveria. E no ritmo que eu deveria. Eu vejo a aula, mas a matéria não fica clara para mim. Aí eu vou lá, eu faço exercício e eu erro a maioria dos exercícios. E isso me frustra de um jeito, porque parece que eu não saio do lugar. E aí eu fico pensando, mano, qual que é o meu problema? Eu devo ser muito burro mesmo. Relaxa, cara, isso aqui acontece com todo mundo. Principalmente com quem é burro. Brincadeira, tá? Olha só, o problema não é nem ser burro, porque assim, todo mundo realmente é burro. Eu sou burro, todo mundo é burro de alguma forma. O grande problema é que seu cérebro tá desligado. Sério, ele tá liso. Ele não tá funcionando direito. E eu vou te explicar uma forma muito simples hoje por que isso é um problema e como resolver este problema que tem acontecido com a maioria das pessoas. Sabe como que os passarinhos aprendem a voar? O que acontece? Eu também não sei direito porque eu não sou uma galinha, mas eu imagino que seja assim. A mamãe passarinho, ela tá lá no ninho e ela, psicopaticamente, ela vai lá e empurra o filhote do ninho. E o passarinho, se ele não aprender a voar, se ele não começar a bater as asas, ele cai no chão e vira nuggets. Então, naquele momento de necessidade, ele tem que aprender a voar e ele sai voando. O que acontece? O que isso tem a ver? O que eu quero dizer com isso? É que imagina se a mãe pássaro ela vê que o filhote está caindo e ao invés de deixar ele se virar, ela vai lá e ela sai voando e pega o passarinho e salva ele. Acontece que ele vai perder a oportunidade de aprender a voar. E é basicamente isso que tem acontecido com as pessoas. Hoje em dia tudo é smart. Então você vai na internet, no celular, em algum lugar, e você pergunta e pede alguma solução e as pessoas vão lá e resolvem para você. Ah, como que eu faço para estudar? Como que eu faço para revisar? Como que eu crio um cronograma de estudos? Sempre vai ter uma resposta pronta para você utilizar. São coisas que você conseguiria muito bem resolver sozinho, só que você terceiriza esse trabalho para as outras pessoas. E não é nem culpa sua disso estar acontecendo, porque faz parte da programação humana, a gente procurar uma forma mais simples de resolver os nossos problemas, com menor gasto energético. Só que qual que é o problema? É a história da mamãe passarinho. Você está perdendo oportunidades de ligar o seu cérebro, de ativar, de desenvolver ele, porque você deveria estar enfrentando situações de resoluções de problema, de lógica, e você está perdendo essa oportunidade. Porque hoje o mundo fica muito mais simples, as pessoas sempre têm uma resposta pronta para os seus problemas. Isso faz você sentir os problemas como se eles fossem muito maiores do que eles realmente são. E, por outro lado, faz você se sentir também muito mais incapaz, muito mais burro, muito mais insuficiente. Não é à toa que hoje em dia a gente tem tantos transtornos por aí. Todo mundo tem depressão, ansiedade, burnout o tempo inteiro. Por que será que isso acontece? O mais engraçado nisso tudo é que essas soluções genéricas que a gente encontra na internet dificilmente resolvem os nossos problemas. Porque o que acontece é que as pessoas são muito boas hoje em dia em persuadir a gente a acreditar que a solução delas funciona de verdade, para todo mundo. Só que na verdade, quando você vai aplicar na prática, acontece igual aquela narrativa do começo do vídeo. Você se frustra porque uma coisa que deveria funcionar não está funcionando para você. E aí você começa a achar que você é o problema da questão. Você acha que você é o burro, selecionado pela natureza a dedo para ser uma pessoa especialmente inferior, quando na verdade não é. O problema é que você tenta resolver problemas específicos seus com as soluções genéricas dos outros. Eu mesmo já tive muito desse problema. Eu tentava sempre tentar ser como os outros, quando na verdade o que eu precisava era aprender a ser eu mesmo. Então eu comecei a aceitar a minha burrice, eu comecei a entender as minhas falhas, como que eu não funcionava como os outros. Então eu comecei a entender a minha própria burrice, porque isso era a representação das minhas dificuldades pessoais. E quanto mais eu reconhecesse e entendesse que eu era burro, mais fácil ficava de alcançar a minha própria genialidade. Ou seja, qual que é a única solução? É ligar o cérebro. Faz tempo, né? Faz tempo que você não ouvia esse barulho de motor roncando vindo da sua cabeça. Esse cheirinho de merda queimada de quando você pensa demais. Pensar é foda mesmo, é um negócio que não é fácil. Só que hoje eu vou te dar alguns direcionamentos para você voltar a ativar o seu cérebro, para você voltar a pensar com o máximo da sua capacidade. Olha só, muito simples. Eu vou te passar aqui três pilares para despertar a sua mente. Muito simples. O primeiro pilar é você gerar clareza e especificidade.
Só essa palavra já faz o seu cérebro acordar. Segundo pilar é você questionar e ser curioso. E o terceiro pilar é você tentar e tentar de novo. Agora vamos descrever cada um desses pilares, porque eu sei que você precisa de mais descrição. Vamos lá. O primeiro pilar é muito simples. Sempre que você enfrentar um problema, ou você estiver estudando, tentando aprender alguma coisa, que é uma forma de problema, você vai tentar ser o mais específico possível. Você vai tentar gerar clareza sobre aquilo que você está querendo aprender, entender ou solucionar. Por exemplo, quando você vai aprender matemática, tem uma coisa que me irrita muito, que é o aluno que fala assim, eu pergunto para ele, o que você não entendeu nesse exercício? E ele diz, eu não entendi nada. Qual que é a sua dificuldade? Tudo. Esse é o tipo de resposta de quem não está com o cérebro ligado. É o tipo de resposta de quem tem preguiça de pensar, que não pensou sobre o problema. E você percebe isso por quê? Porque a resposta é uma resposta genérica. Você não tentou entender o problema. Agora, o que seria uma resposta específica na sua dificuldade de matemática? É você olhar o exercício e você tentar entender qual que é o ponto específico onde você não entendeu, onde você teve dificuldade. Se você comparar a sua solução com a do professor, qual foi o passo onde você travou? Até onde você conseguiu fazer? Se você for capaz de se perguntar dessa forma, você está pensando da forma certa. Isso leva a gente para o nosso segundo pilar, que é o dos questionamentos. Você pode reparar que toda essa especificidade, toda a clareza que a gente está gerando mentalmente, foi feita através de questionamentos, de perguntas. Então, o nosso trabalho real é fazer as perguntas certas. O nosso cérebro ele é capaz de responder praticamente todas as coisas. De forma consciente ou subconsciente, você vai encontrar a resposta sozinho. Só que para isso acontecer, primeiro você tem que fazer as perguntas certas. Se você não faz as perguntas, seu cérebro nunca vai ter as respostas. E aí a gente chega no terceiro passo, que é o quê? Tentar e tentar de novo. Eu acho que o grande problema hoje em dia é que as coisas têm sido muito fáceis de se resolver. Então, ao invés de você tentar, a primeira coisa que você faz é procurar a resposta já pronta. Esquece isso. Pega o seu problema, o que está acontecendo com você e tenta resolver sozinho. Pega o exercício que você não está conseguindo fazer e tenta resolver sozinho. Você não vai conseguir. E aí você tenta de novo, e de novo, e de novo, de várias formas diferentes. Você vai se perguntar, como que eu fiz da última vez? O que eu posso fazer de diferente? O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? E você vai modificando, vai tentando, até que alguma hora você pode tentar e conseguir chegar na solução certa. Só que se você não conseguir no final das contas, aí sim você busca ajuda, claro. Eu acho que é muito importante a gente perguntar, tirar nossas dúvidas, só que é importante também tentar sozinho, descobrir as coisas por si só, usando a nossa cabeça. Então, só para ficar claro, vamos voltar para o começo do vídeo e vamos tentar entender melhor como lidar com aquela situação? Cara, eu juro que eu estou tentando estudar, mas parece que eu não aprendo tanto quanto eu deveria, sei lá, no ritmo que eu deveria. Eu vejo a aula, mas a matéria não entra na minha cabeça. Parece que eu não consigo entender o que o professor fala. E quando eu tento fazer os exercícios, eu erro a maioria. Isso me frustra muito. Agora vamos fazer as perguntas certas, vamos ligar nossa cabeça para resolver isso. Por que eu estou aprendendo menos do que eu deveria? Qual que é o real motivo que me faz aprender menos? Como que eu poderia fazer para aprender mais rápido? Será que as aulas que eu estou assistindo não são um problema? Será que o professor, o jeito que ele está me explicando, não é o problema da minha dificuldade de aprender? E se eu procurasse outros professores que me explicassem melhor, ou de uma forma diferente? Pode funcionar. Será que eu não estou com dificuldade nessa matéria porque eu não tenho uma boa base? Por exemplo, como que eu vou saber equação se eu não sei nem dividir direito, se eu não sei fazer fração, se eu não entendo expressões numéricas? Esse exercício que eu errei, por que será que eu errei ele? Eu somei antes de multiplicar. Qual que é a regra certa, então, de você fazer? Você tem que multiplicar antes de somar sempre. Como que eu posso fazer para aprender isso? Eu posso fazer 10 exercícios, 10 contas rápidas, com exemplos desse tipo, até o meu cérebro entender e fazer automaticamente. Percebe? Que se você fizer as perguntas certas, você naturalmente vai se direcionando para o caminho certo. Ligar o cérebro é interessante, é legalzinho, só que é só um pré-requisito para o que vai vir a seguir. Semana que vem eu quero fazer uma live com vocês, onde eu vou falar sobre aprendizagem.
Vai ser uma live bem profunda, cheia de conteúdo interessante para vocês, e eu gostaria de convidar você para participar. Essa live provavelmente não vai ficar gravada, ela vai ser uma aula única, só para quem estiver online, só para a comunidade que me acompanha. Então, se você estiver aí, eu vou deixar marcado o dia certinho e o horário certinho aqui no YouTube, vai ter um aviso para vocês dizendo quando que vai ser, tá certo? Se você quiser mais informações também entra no meu Discord, porque eu vou avisar a galera por lá quando vai rolar a live. Tamo junto? Então é isso, não deixe de comentar aqui abaixo como que seu cérebro funciona diferente das outras pessoas. Quais são suas particularidades que fazem você, às vezes, bugar em alguma coisa ou aprender alguma outra coisa mais rápida, por exemplo. Quais são as suas dificuldades, seus superpoderes. Eu vou escrever o meu aqui embaixo e vamos ver, vamos trocar essas figurinhas, porque a gente vai ver que todo mundo é especial de alguma forma. Tamo junto? É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e lembra, liga o cérebro, porque essa é a capacidade mais importante de todas, que vai fazer você aprender qualquer coisa.